dia a todos, meus queridos irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando grandemente. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, mais uma vez, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos nos colocar de pé. Eu postei algo aí, um parágrafo da mensagem, quem é Jesus? Parágrafo 19, o profeta diz assim: eu acho que eles estão perdendo alguma coisa por não fortalecerem a sua comunhão aqui, porque é comunhão. Temos de nos reunir, diz-nos a Bíblia, pois vemos aproximar-se o fim. Não cessando de congregar, isto não é tudo que isto fará, isto irá fortalecê-lo. E você, sua força, fortalecerá a igreja. E é isso. Full Gospel Business Man não é uma organização para você ficar de lado e dizer, este é o nosso grupo. É para todos os crentes se reunirem. E é apenas uma unidade da igreja, vê? Da própria igreja, dos crentes espirituais. Eu acho que é ótimo se você fizer isso. Talvez seja pouco, talvez não. Vocês sabem que eu não creio em manivelar o crente. E quando eu leio essas coisas, não estou falando para jogar em direta a seu ninguém. Eu tomo isso para mim. Muitas vezes as pessoas olham, às vezes um irmão mais firme na fé, e pensa, o que é, o que acontece? Por que aquele irmão tem diferente de mim? Não tem nada que tem diferença. Ninguém é diferente do outro. Todos sofrem as mesmas tentações, todos sofrem os mesmos problemas, todos têm as mesmas dificuldades, todos mesmos têm as mesmas labutas do dia. A diferença está, e essa semana eu estava conversando com um jovem de uma determinada igreja, amigo nosso, e ele está saindo do caminho de Cristo. Eu disse para ele, meu irmão, desde criança eu coloquei em mim, no meu coração, que eu tinha uma responsabilidade para com as coisas de Deus. Então, eu podia pensar em qualquer coisa, mas aquele momento era o momento de eu adorar ao Senhor. Desde criança eu cresci com isso. Não foi meu pai e minha mãe que impôs isso em mim. Eu posso dizer isto diante de vocês e de Deus. Não foi meu pai e minha mãe que impôs isso para mim. Então sempre eu tive isso comigo. Sempre eu tive isso comigo. E aí eu lembrei daquela parte do profeta e contei para ele. Ele é um crente de uma determinada igreja dentro da nação. Mas eu disse assim, o profeta de Deus, ele ficou olhando para mim. Eu disse, o profeta de Deus diz assim, se Deus te chama para você caminhar uma polegada, caminhe esta polegada. Faça tudo que você puder, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E não só faça se você sentir vontade. Se eu sentir, eu faço. Se eu sentir, eu vou, como nós lemos, né? Ontem. Se eu sentir, eu vou na igreja. Se eu sentir, eu vou fazer. Não faça de todas as formas. Assim diz o profeta. Nós já lemos isso aqui da mensagem. Então, isso são conselhos que nós damos. Então, pouco isso aqui está cheio ou está vazio, os lugares para a gente fazer o culto, vamos fazer da mesma forma. Isso não me atinge a minha fé de maneira nenhuma. Você entendeu? Mas a gente dá esses conselhos porque nós vemos que as pessoas vão se desfalecendo. E a Bíblia não mente, a Bíblia diz que mais quando vai chegando próximo daquele dia, eles vão se desfalecendo. Vão desfalecendo. Então, que Deus possa nos ajudar. Nos ajudar. Temos irmãos que não fazem parte desse ministério, que são muito mais assíduos. Assíduo quer dizer, eles vestem mais a camisa do ministério do que muitos que se consideram que estão aqui. Porque se eles estão lá à mesma distância, mas estão conectados, falam amém, olha, eu estou aqui e tal, e você vê a diferença. Interage. Então, essas coisas vêm para nos ajudar. Então, esse é o conselho que eu quero dar de abertura aqui para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, porque há uma diferença do nosso espírito para o Espírito de Deus, não é? Nós estudamos ontem na mensagem, o profeta disse que o nosso espírito é o quê? A natureza da alma. Mas o nosso espírito não é o Espírito de Deus. Mas há uma promessa que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Então veja, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se é o Espírito de Deus que toma posse de nós, o Espírito de Deus passa a ser a nossa natureza. Ele muda a nossa natureza. Porque o nosso espírito é a natureza da alma. Então veja, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Fechemos nossos olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui numa manhã tão gloriosa como essa, para tão somente ouvirmos a sua voz, aprendermos um pouco mais da sua santa palavra, tomarmos, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos, todas as instruções dadas-nos através do teu profeta mensageiro, para que assim, através dessas instruções, sermos guiados, ó Pai, nesses tempos que estamos aqui, ainda sobre esta terra, Pai. Te agradecemos, rogamos, ó Deus bendito, possas curar o enfermo, libertar o cativo, colocamos na tua presença nossa irmã Aldra novamente, ó Pai, para que tu possa dar a ela a libertação que ela necessita. E não somente ela, mas a cada um daqueles que tem sofrido, seja por um problema ou por outro de enfermidade, que o teu grande poder do teu Espírito Santo possa operar na vida de cada um dos teus filhos, dando a eles o alento e a alegria de poder te servir. Saber que tu és um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que salva, um Deus que cura e um Deus que liberta. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, possas abençoar a cada ajuntamento dos teus filhos em torno desta terra, ó Pai, que estão reunidos neste momento para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas estas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar. Ontem eu dei um exemplo, né? Ontem, não, acho que eu creio que na quarta-feira, falando sobre os desastres, né? Ali do nosso sul do nosso país. E eu estava meditando essa semana quanto as pessoas colocam o seu coração tanto no material, nas coisas, né? Esquecem das suas almas, esquecem do seu espírito, e eles colocam tanta ênfase no natural, no que é material, para se ter uma boa casa, para se ter um bom carro, para se ter uma boa empresa, para se ter, e colocam afinco naquilo. Eu não estou dizendo que Deus é contra isso, não. Perguntaram uma vez ao profeta se haveria algum filho de Deus rico. Ele disse: poucos, mas tem. Por que seriam poucos? Porque seriam poucos que teriam, como podemos dizer, o discernimento de lidar com isso, com dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro é um laço do maligno, e ele vem para nos tirar, né? Porque ele vai crescer nos nossos olhos. Quanto mais você tem, mais você quer. Mais você tem, mais você quer. Daqui a um pouco você despreza a tua família, despreza o companheirismo com os teus filhos, despreza, né, o companheirismo com Deus, despreza o companheirismo com seus irmãos, né, ter a comunhão em torno da palavra, tudo por causa do dinheiro. Desprezam tudo mais, não tem mais uma vida, e que ainda, infelizmente, estamos nesse plano terreno e precisamos de uma família, precisamos de um momento de alegria, um momento de harmonia com nossa família.
Muitas vezes a pessoa coloca uma tampa, como um professor meu falando sobre isso, eles falando sobre, na época, Revolução Industrial, e eu gostei da analogia que ele falou. Ele disse que tinha uma classe de seres humanos que colocava umas tapas assim, no lado, e só olhava para frente, e não olhava nada. Aí ele até comparou com os animais que puxam a carroça. Ele diz, por que colocam aquelas tapas? Para não tirar a atenção dele. E há muitas vezes, a religião, presta atenção no que eu vou falar, aliena as pessoas. E por que eu digo que a religião, não a palavra de Deus, mas a religião, porque a palavra religião vem do grego, religare ião, Deus. Religar o homem a Deus. O profeta disse que nunca, não há nada que o homem possa fazer para religar o homem a Deus. Eu já li isso na mensagem. Não tem nada que você possa fazer para o homem, religar o homem a Deus, não. Mentira. É igual o pregador estar no púlpito e fala assim, olha, você que aceitou a Cristo, hoje mesmo o teu nome estará escrito lá. O profeta diz, onde vai estar escrito lá? Se não teve escrito desde a fundação do mundo, nunca vai estar escrito. Seja ambas as duas sessões. As duas sessões do livro foi escrito antes, não foi escrito agora. E tem pregadores do evangelho que pregam, não, o teu nome foi escrito lá, daqui a pouco você desvia, seu nome foi apagado. Aí você vê como um escrivão, você vê Deus como um escrivão que tem uma caneta na mão, ele escreve seu nome, daqui a pouco você vai lá e ele vai lá e apaga, passa um errorex ou uma borracha, aí daqui a pouco, uma semana você volta, ele vai lá e escreve seu nome de novo no livro. Isso é a mentalidade, a religião faz sobre isso. E a religião muitas vezes aliena as pessoas. Por quê? Porque coloca um tapa, e aí a pessoa sacrifica a sua família, sacrifica tudo, e olha o objetivo, é Deus, porque se eu servir a igreja, eu estou servindo a Deus. O profeta disse que não, isso aqui é algo passageiro, isso aqui é algo que, na hora que o fogo cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando você colocar sentimento nisso aqui que é material, está servindo para nós por um tempo. Como ouvi um adventista uma vez falando para nós, falou, não, nós estamos aqui passando uma temporada de chuva. Eu não entendi muito na época, depois eu fui vendo, realmente, esse lugar aqui para nós aqui é uma temporada de chuva, porque o sol está aqui, para não queimar nós, tem uma cobertura. Se começa a chover agora, está aqui para cobrir para nós. Mas colocarmos o coração nisso, acharmos que isso aqui é a igreja, não, igreja somos nós. É bom nós termos um lugar com ar-condicionado, você entendeu? Com conforto, para a gente poder ouvir melhor a palavra, tudo é bom, bem limpinho, bem cheiroso, os banheiros, se você precisa de uma água para tomar, tudo isso é bom, mas não é esse o objetivo. O objetivo de Deus é uma união de ti com Ele, unir-se você com a palavra. Então, voltando aqui àquela tragédia, hoje eu estava vendo um vídeo, os irmãos enviando literaturas, né? Aos irmãos pediram literaturas, porque os irmãos, quando não deu tempo de correr com a literatura. A literatura molhou tudo e foi embora. As mensagens. Quem tinha suas bibliotecas foram embora tudo. Então, essa semana eu estava pensando nisso, e quando foi ontem, hoje que foi hoje pela manhã, o irmão Hércules mandou, né, da tradutora a mensagem. Os vídeos, eles enviando literaturas que os irmãos estavam precisando lá, né? Que perderam tudo, até da igreja, tudo. Aí, você lembra quando Jesus disse assim, que nós devemos armazenar tesouros na onde? Onde a traça, o pulgão, a aruga, não pode. Então, a palavra tem que ser armazenada aqui no coração, em um lugar, há um depósito, que esta palavra ela pode estar ali. Independente de você ter isso aqui é muito bom. Você pode ter isso aqui, mas isso aqui a chuva pode vir, o fogo queimar. Isso aqui pode também cair no chão e quebrar e pronto, não funcionar mais para nada. Mas e aí? Aonde que vai estar o tesouro realmente? Então é isso que nós estamos precisando, armazenar ele aqui. E uma vez que colocar isso aqui, não tem Satanás no mundo que tira isso do seu coração. Muitas vezes você só tem aqui, nós só permitimos a coisa chegar só até aqui, porque o eu está tão forte aqui embaixo, que não deixa ele descer. O coração, o eu está tão forte, o meu desejo, os meus anseios, está tão forte que não deixa Deus descer no coração. Mas quando Deus desce no coração, com dinheiro, sem dinheiro, com leitura, sem leitura, com saber falar ou não saber falar,
com instrução ou sem instrução. Uma vez que desceu ali, meu irmão, já era. O selo da redenção está ali. Saber distinguir uma mão direita da esquerda, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas isso tem que descer aqui no coração, irmãos. A revelação tem que descer aqui. Se não descer, nós vamos ficar vagando aqui o tempo todo. 50, 60 anos indo no lugar, cultuando, entregando os dízimos, e no entanto vai ficar aqui. Será que quando vai chegar lá, mas olha, eu entreguei meus dízimos 20, 25 anos, uai, você estava entregando seus dízimos para quê? Comprando, tentando comprar salvação? Isso é outra coisa. Isso é somente a gratidão a Deus, não tem nada a ver com a tua salvação. O profeta diz, perguntaram ao irmão branco, um dizimista, só vai ser salvo os que são dizimistas? O profeta diz, eu não tenho escritura para isso. Pergunta sem resposta, o profeta diz. Então, para nós vermos que a redenção está muito mais além, a redenção de Cristo está muito mais além do que nós podemos imaginar. Por isso que o profeta diz aqui, ó, o mesmo Espírito, Paulo dizendo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Se o Espírito de Deus vem aqui e fala com você, você sabe o que você deve fazer. O pastor Maurício Nis, ele diz assim, olha irmãos, essa semana me comoveu um coração quando eu vi um pix de R$1 para a ajuda dos irmãos, um pix de R$1. Ele disse que ele me comoveu. Entendeu? Um pix de R$1. Aos olhos nossos, o que R$1 pode fazer, irmãos? Aos olhos nossos, o que R$1 nós pode fazer? Nos nossos olhos, às vezes, material não pode fazer nada. Mas Deus está olhando para o que nós pode fazer, ou está olhando pela intenção do coração? Aquelas moedinhas, mas ele deu o que ela tinha. Né? Então, assim, eu estou dando um exemplo da questão dali, não estou manivelando, ou não, de maneira nenhuma, irmãos, eu só estou dando um exemplo. Deus olha muito mais a nossa intenção do que o nosso ato. Deus olha muito mais a nossa intenção, o nosso desejo de poder fazer algo, do que o nosso ato. Você entendeu? O que vamos fazer. Então, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, voltando ao assunto, a água levou tudo, aquelas mensagens, tudo, e aí? Um dia quando essa bomba atômica cair, vai queimar tudo, vai ficar nada. Prédios todos vão desaparecer. Vão desaparecer. Essa semana nós lemos aqui, lendo dessa mensagem Apocalipse, o profeta diz ali que encontraram no México, em 1960, alguma coisa assim, um sistema hidráulico super avançado debaixo da terra, e dataram aquilo como antediluviano, né? É antes do dilúvio. Dataram aquele sistema antes do dilúvio. Por isso que quando o profeta vem e diz, por isso que eu presto muita atenção, o profeta ele falando assim, ó, o cientista daquele tempo não podia dizer, nós temos os satélites apontados lá para cima. E podemos provar que não há água lá em cima. Quem já ouviu o profeta dizer isso? Aí o profeta veio e mostrou nessa mensagem, olha só, isso vai fazer diferença para a nossa salvação? Não é algo que vai fazer diferença para a nossa salvação. Porque o que fará diferença para a nossa salvação é nós entendermos quem é Cristo, quem é Jesus hoje. Isso sim vai fazer a diferença. De quem é Jesus hoje. Onde Cristo está hoje. Vai fazer a diferença da nossa salvação. Agora, saber o que aconteceu lá, isso não vai fazer uma diferença. Você saber decorar ou não saber isso. Mas é a nível de conhecimento, de mostrar como que Deus é perfeito e mostra através da sua palavra e nos revela todas essas coisas. Então o profeta ele falou nessa mensagem que nós estudamos aí, ele diz assim, olha, hoje não temos máquinas que possam levantar aquelas pedras, nenhum tipo de tecnologia hoje, nem a combustível, a petróleo e nem a eletricidade, e nem a gás, não, ele diz assim, que hoje com o que nós temos, é através do poder
do combustível, do petróleo, do gás e elétrico, não conseguiria levantar aquelas pedras. Aí ele diz assim: necessitaria-se de ter um poder maior, e esse é o poder atômico. Nós lemos isso aqui na mensagem. Então ele diz assim: eles tiveram a ciência de poder canalizar isso, o poder atômico, para poder conseguir manusear aquelas pedras. Mas agora você veja só, o que o poder atômico fez? Foi destruído tudo. Lógico que não queimou a terra toda. Por quê que não queimou a terra toda? Porque não tinha promessa de queimar a terra. A promessa seria através da água. Mas hoje, a partir da ciência, que Deus permite que o ser humano descubra, porque tudo é uma permissão de Deus. Por que Deus permite? Às vezes quando você começa a fazer essas perguntas, você começa... Mas por que Deus permitiu isso? Se Deus destruiu toda uma raça humana, permitiu alguns passarem pela arca, e como que seguiu essa semente de Satanás novamente? Foi ou não foi pela permissão de Deus? Então, nós precisamos entender que Deus, ele é o que mexe as pedras do xadrez. Ele sabe todas as coisas. Ah, porque a Faraó, ele vai pagar muito caro porque ele não libertou os filhos de Israel. Por que o Faraó não libertava os filhos de Israel? Porque Deus endureceu o coração dele. Se Deus deixasse que saiu o coração dele mole, ele tinha. Não, vamos embora logo. Mas a Bíblia diz que quanto mais Deus trabalhava nas duas pontas. Então, quando nós começamos a parar para pensar nisso, irmãos, nós podemos olhar a longanimidade de Deus muito mais além do que nós podemos imaginar. Era Deus trabalhando nas duas pontas. Ele mandava, Moisés, vai lá, fala para ele libertar meu povo. Chegava o Faraó e falou: liberta não. Eu tenho que mostrar algo para eles. Vocês estão me entendendo? Como que Deus trabalha? Deus o tempo todo. Desde antemão ele sabia que a queda viria. Desde antemão ele sabia que tinha que restaurar. São os desígnios dele. Por isso, quando nós começamos a meditar nessas coisas, vai muito além nossas mentes, começa até a meio variar. Então tem que haver uma sondagem, tem que haver uma correlação do nosso espírito com o Espírito de Deus. E através desta correlação, como é que podemos dizer, esta instrução recebida do Espírito de Deus em nós, é que começa a nos dar qual é a maneira de agir. Como devemos atuar? O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Por isso, irmãos, que não é manivelar. Abertura da palavra. Quantas mensagens nós lemos aqui? O profeta diz: são três puxadas. Quem lembra disso? O profeta falando sobre as 3 puxadas. Ele diz: qual foi a primeira puxada? Cura. Ele tocava na mão da pessoa. Pelo inchaço da sua mão, ele descobria qual a enfermidade que a pessoa tinha. Amém? Deus deu isso um sinal para ele. Depois, a segunda puxada, qual foi? Discernimento. Ele já não precisava mais tocar na pessoa. Ele conversava com a pessoa, em contato com o Espírito, e dali ele discernia qual era o problema que a pessoa tinha. Segunda puxada. E a terceira puxada, o que é? A abertura da palavra. Perguntas e respostas dos selos. A pergunta número 1. No parágrafo 78, o profeta diz assim, nós lemos isso aqui, não foi acho que na penúltima escola dominical, não foi na última, na penúltima, que nós iniciamos o estudo, perguntas e respostas, sobre os selos. E nós paramos aí e entramos no Apocalipse. E olha aqui, nós lemos isso aqui. Ele diz aqui, no 78, ele diz: eu disse, esta terceira puxada não será conhecida, digo solenemente, pela graça de Deus. Perguntas e respostas sobre os selos. Essa pergunta e resposta sobre os selos, o profeta pregou entre o 6º e o 7º selo, domingo pela manhã.
A abertura da palavra não será conhecida. Não será conhecida, eu digo solenemente, pela graça de Deus. Você acha que a abertura da palavra vai ser algo que vai ser mundialmente conhecido? Não. Nem para tanto o povo crente da mensagem não consegue entender isso. E o ápice, o segredo total de Deus está aí na abertura da palavra. Porque sem a abertura da palavra, a terceira puxada, você não vai saber nenhum segredo de nada. Para os teus irmãos batendo na cabeça. Esperando uma vinda, esperando algo, esperando aquilo outro. Você vai encontrar o profeta dizendo, mensagens, festa das trombetas, que o 7º selo não foi aberto. Festa das trombetas, 65. O 7º selo não foi aberto, ele fala isso. Como é que você vai sair agora dessa? Como você vai encontrar em 64 dizendo que a era de Laodiceia, quer dizer, perguntaram a ele, o senhor disse que a era de Laodiceia terminou? Ele disse, não, eu não disse isso. Então os mistérios estariam aí, as entrelinhas estariam aí, os sussurros do esposo para com a esposa estariam ali. E como você vai explicar isso? Como você vai explicar isso? Você vai pegar uma pessoa letrada, estudante da mensagem, que, olha, ele sabe de cor e salteado. Ele vai provar para você que não foi aberto os selos. Ele vai provar para você que não tem outra era. Que você ainda está dentro de Laodiceia. Pela letra da mensagem, ele vai provar para você. Agora, quem mostrou para você que a Laodiceia terminou? Quem mostrou para você que os selos foram abertos? Quem mostrou para você que ele levantou do trono de intercessão? Você vai encontrar o profeta fazendo o chamamento, 65, diz assim, olha, Jesus ainda está no trono de intercessão. Como você vai entender isso? Como você vai compreender isso? E é por causa disso que muitos, a maioria, eles dizem, não, vocês estão variando. Jesus não levantou do trono de intercessão. Então voltamos à estaca zero. Se ele não levantou do trono de intercessão, os selos não foram abertos. Porque só poderia ser os selos abertos se ele levantasse do trono de intercessão. Então Apocalipse 10:7. O mensageiro do 7º selo. Então não foi o profeta. Temos que esperar o outro mensageiro vir. Voltamos à estaca zero. Então, isso, irmãos, você vai conversar com pessoas estudantes, eu estou falando porque eu tenho conversado com estudantes da mensagem bíblica, a ponto de dizer assim, olha, eu vou pelo que a Bíblia diz. Mas peraí, irmão, a Bíblia tem mistérios aí que o profeta veio e revelou. Se você achar que tudo que o profeta falou tem que estar na Bíblia, para que Deus enviaria um profeta? Paulo, na primeira era, quando ele veio como um profeta de Deus, Deus visitou ele, levou ele até o 3º céu, ele falou coisas que não estavam escritas na Bíblia, que ele precisou falar, e hoje nós temos porque a era dele foi a primeira. Se fosse o William Branham, o primeiro mensageiro, hoje nós estávamos lendo lá, Epístola de William Branham. Teria voltado para dele. Então, assim, mas eles se enlaçam, se enrendam na letra. Você entendeu? De tal forma, não porque o irmão Branham está aqui falando aqui que ele está indo no trono de intercessão, então eu dizer, então não saiu, irmão, você tem que entender no contexto da palavra. Ah, saber explicar? Você não vai saber explicar. Se você me perguntar para mim, eu não vou saber explicar muita coisa. Mas como que você crê? Porque ó, eu recebi lá de cima. Eu senti isso e Deus mostrou e casou, e se encaixou como uma luva no meu coração, e ninguém tira isso. Ninguém tira isso. A grande dificuldade, pastor, das pessoas entenderem é quando é William Branham falando, a pessoa do William Branham falando, e quando é Cristo através do William Branham falando. Sim. Quando perguntar sobre a
Perfeitamente. Então as pessoas elas não conseguem entender ou compreender estas coisas. Mas graças a Deus que nós temos visto. E se você achar que vai ser multidão, você está muito enganado. Multidão e igrejas estão cheias aí. Dá para uma mensagem, estão cheias de gente. Pensa que tem problema para mim, está sentado um ou dois, ou uma hora pode estar só eu aqui. Não tem problema nenhum para mim, irmãos. Não é porque não amo vocês. Eu tenho que ser convicto do que eu tenho crido. O profeta diz: eu admiro um homem que fala e sabe do que ele está falando. Eu não estou movido por tonteria. Não foi fulano e ciclano que falou isso para mim. Eu até evito de estar assistindo homens pregadores aí para não ter problema. Prefiro ler a palavra e através da palavra eu tirar aquilo que Deus está me falando. Então, irmãos, terceira etapa é algo, terceira puxada, abertura da palavra, é algo que vai ser indivíduo. O que acontece entre um homem e uma mulher, entre o seu quarto, na sua intimidade, não cabe a vizinho, não cabe a irmão, não cabe a ninguém. O que acontece entre marido e mulher em um quarto, isso tem que ficar entre eles, intimidade. E agora eu te pergunto, se no material é assim, no natural é assim, se você está casado com Cristo, o que acontece entre você e Ele? Você escutou o sussurro do esposo aqui no seu ouvido, falando um segredo para você, aí você vai falar: ei fulano, meu marido falou isso, aquilo, outro. Deixa de ser besta, meu. Seu marido está variando, seu marido não sabe o que está falando, porque é isso que falam, é isso que falam. Quando você fala: olha, a era de você terminou, que isso, está variando, quem te falou isso aí está variando. Então, melhor coisa é você ficar com aquilo que ele tem falado para você no sussurro do seu ouvido. Fique quietinho. Você acha que vamos ter uma unidade de fé aqui, nós que somos poucas pessoas, você acha que temos uma unidade de fé? Vou reformular essa pergunta. Não é uma unidade de fé, porque todos nós cremos, mas é o mesmo nível de fé. Todos vamos ter o mesmo nível de fé? Indivíduo. Quando nós sentamos para conversar um com o outro, nós podemos ver que vai haver algo aí. Vamos encontrar algum ponto divergente. Por quê? Porque a fé, ela é como indivíduo. O profeta chegou a dizer, condutor de doutrina, ele diz assim: eu contesto que a igreja terá uma revelação coletiva. Não será uma revelação coletiva. Quer dizer, todos terão o mesmo nível de revelação. Não, todos vão ter o mesmo nível de fé para subir no arrebatamento. Mas aí está, nessa produção da boa terra, uns produzem 30, 60, outros a 100. Então aí você vai ver uma diferença. Vai ter aquele que não vai saber te explicar nada, mas ele tem aquela fé lá no coração dele que nada pode tirar. Mas aquele irmão não sabia de nada, mas Deus colocou aquilo lá dentro do coração dele, ele não sabia te explicar, mas que ele cria naquilo, ele cria de todo o coração, e aquilo fez a total diferença para ele. Muitas vezes você pega uma pessoa que sabe explicar, e vai lá e fala para um lado e fala para o outro, e ele acaba assim baranhando nele mesmo, no seu entendimento. Então muitas vezes é melhor nós ficarmos quietinhos, escutando a voz do profeta, aprendendo, lendo, estudando, compartilhando um com os outros. Até aí a gente podemos ir, até aí nós vamos deixar. E vamos pedindo: Deus, abra o meu entendimento, Deus, abra, me mostra isso. Se eu não entendo algo, muitas vezes, pastor, você pode me falar? O pastor pode até te falar, mas vai adiantar muita coisa? Porque não é o pastor que vai revelar para você. Você pode compartilhar com o pastor pastor pode dar algumas referências. Irmão, sobre esse assunto, não só o pastor, como outros irmãos, os obreiros, que leem os estudantes da mensagem, vão falar: irmão, eu encontrei mais ou menos esse assunto em tal mensagem, em tal assunto, olha, o irmão Branco fala isso aqui ali.
Aí você vai lá, realmente fala, nossa, realmente o profeta falou aquilo. Amém, eu creio, porque eu creio na voz do profeta. Se o profeta falou, Deus pensou, o profeta falou e eu creio. Então aquilo encerra o assunto. O profeta diz, encerra o assunto. Assunto encerrado. Tá certo? Eu quero aqui ler essa perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta número 2. Perguntas e respostas número 2. Perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta número 2. Que é o parágrafo 82. O profeta diz assim, perguntaram ao profeta, os evangelistas devem continuar no campo? Profeta, nesta hora, naturalmente. O que querem dizer? Certamente, sem dúvida. Não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse ser daqui a 10 anos. Mas viva como se fosse nesta hora. Mas o profeta está dizendo aqui, se Jesus vier amanhã. E vocês estão falando que Jesus veio em 63. 28 de fevereiro de 63. E o profeta pregou essa aqui, mensagem. Final de abril para maio. Ou março, né? Que ele pregou os selos. Foi o início dos selos. Vamos aqui, porque com datas eu sou meio complicado. Ó, 17 de março de 63. Foi quando ele começou a pregar o Deus ocultando-se em simplicidade e então revelado na mesma. Depois ele pregou a brecha, depois ele veio e entrou nos selos. Então, dia 17 de maio de 63. Muita coisa estava acontecendo, muita coisa o profeta estava falando, e não era ele falando. Por isso que você vai entender e compreender que muita coisa em 65 o profeta entendeu o que era. Entendeu o que era. E muitas, realmente, os selos, você vai ver o profeta dizendo, os selos foram abertos, os selos foram abertos. Você vai encontrar, ele diz, mas o 7º selo não foi aberto. E na fé das trombetas, o profeta diz, porque quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu. Eles esperam uma mensagem do 7º selo. Mas o profeta revelou o que era o 7º selo. Aí na mesma mensagem, fé das trombetas, ele diz, o 7º, quando não foi dito nada, houve silêncio no céu por quase meia hora, não foi dito nada, porque era o dia, o minuto e a hora da vinda do Senhor. Por isso que o 7º selo não foi dito nada. Quando abriu o 7º selo. Mas como que nós vamos saber se o 7º selo é o dia, o minuto e a hora da vinda do Senhor? Porque o profeta revelou. Então, nós precisamos entender quando nós lemos essas coisas. O que querem dizer certamente, sem dúvida, não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse ser daqui a 10 anos. Mas viva como se fosse ser nesta hora. Não vá se enredar agora. É sobre isso que eu estou tentando adverti-lo. Veja simplesmente, não seja estranho, peculiar, não mude nada. Mas se você está fazendo algo errado ou agindo mal, arrepende-se. Veja, volte para Deus. Continue em seu trabalho evangelístico exatamente como sempre fez. Se está construindo uma casa, continue levantando-a. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no dever. Se está construindo uma igreja, continue, levante-a. Prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no bolso. 83. E agora 84. 84, né? Agora. Nós acabamos de ler o 84. Então, se está construindo uma casa, continue levantando-a. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no dever. Se está construindo uma igreja, continue, levante-a. Prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no bolso. Se o dinheiro estiver no bolso, vai fazer o quê? Como nós falamos ontem, né? O olho fechar aí, vai fazer o quê com esse dinheiro? Tu vai levar? Tu vai levar a tua casa? Eu sou agradecido a Deus pela casa que Deus me deu. Nós devemos ser agradecidos.
pelo carro que Deus nos dá, pela bicicleta, pela moto, pelo que for. Devemos ser agradecidos, mas colocar o nosso coração nisso, viver como se aquilo fosse a última coisa do mundo. Como eu estava dizendo na semana passada, né, o irmão dizendo, não, um dia eu vou no culto porque tem que cuidar da casa. Então, no dia que fechar o oi, quem vai cuidar? Então seus esforços foram em vão. Seus esforços foram em vão. Lógico, você deve cuidar, colocar um portão, um cadeado. Se você tiver dinheiro para colocar uma cerca elétrica, coloque. Você vai evitar prejuízo, né? Porque vão te roubar, você vai ter que comprar outras coisas de novo. Então você vai evitar isso aí. Mas você colocar a tua ênfase naquilo, prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no bolso. Armazenar o tesouro onde? A traça, o pulgão e a ruga? Não pode. Aí está o seu coração. Assim, somente prossiga. Continue como está. Todos entendem agora? A congregação diz amém. Prossiga. Simplesmente continue como está. Agora, somente não pare. Não faça nada. Apenas continue exatamente como está. Prossiga servindo ao Senhor. Agora, por exemplo, se você estivesse trabalhando para alguém e soubesse que faltavam 15 minutos para a hora de parar. Bem, você dissesse, só mais 15 minutos? Assim é melhor que eu ir sentar. Esses 15 minutos lhe seriam descontados. Se está plantando trigo, plante seu trigo. Se está colhendo batatas, continue colhendo-as. Diz, bem, ninguém as comerá. Isso não faz nenhuma diferença. Colhe-as. Mesmo assim, está vendo? Sim, simplesmente continue como está. Recebi uma carta de alguém outro dia, alguém lhe disse, bem, o tempo está próximo, vendam a fazenda. Agora, vocês não precisarão do alimento do qual vivem na fazenda, diz, porque este milênio vai começar, e não precisarão dele. Por isso, sigam em frente. E enquanto o período da tribulação estiver se dando, seus filhos não serão salvos. Deixe os filhos terem a fazenda, onde possam se alimentar dela, mas vocês vendam a fazenda, ou algo assim, e eles tiveram isso. Eu disse, que coisa, se soubesse que ele viria amanhã, e fosse fazendeiro, eu faria minha semeadura hoje, certamente. Se ele me fez fazendeiro, eu vou permanecer exatamente no meu dever, isto mesmo. Se ele me fez mecânico, disse quem? Alguém disse, outro dia disse, o indivíduo entrou e disse, ei irmão, sabe de uma coisa? Ele disse, vou lhe dar um outro jogo de chaves, comprei um carro novo. Ele disse, vou lhe dar um outro jogo de chaves, disse ao seu pastor, disse, vou lhe dar um jogo de chaves, um outro jogo de chaves, porque o arrebatamento pode vir, e o irmão sabe, disse, não vou precisar mais dele. O pastor ia ficar para trás, disse. Veja, isto é que é se preparar, não é? Muito bem. Todavia, é assim que é. Veja, não devemos ser assim. Nós devemos ser um cristão sensato e sólido. Veja, que fui colocado aqui para trabalhar até o último minuto. Tenho um serviço a fazer e serei achado fiel exatamente no posto de dever. Se ele vier esta manhã, quero estar de pé bem aqui no púlpito. Você diz, irmão Branha, se fosse para ele vir esta manhã, o irmão não deveria estar lá? Não, Senhor. Este é o meu posto de dever. Estarei de pé bem aqui pregando quando ele vier, dizendo as mesmas coisas que estou. Então, quando ele vier, vou direto com ele. Veja. Se estiver carpindo batatas, estarei carpindo com afinco, tanto quanto possa. Quando ele vier, deixarei cair a enxada e irei. Lembre-se, no ano de jubileu, se estivessem carpindo com uma enxada, simplesmente continuavam carpindo. Eles sabiam que o ano de jubileu seria talvez dali a 10 minutos, e a trombeta soaria no ano de jubileu, prosseguiam carregando feno, e no quer que estivessem fazendo. Mas quando a trombeta soava, então deixavam cair o forcado, e se iam. Veja, é assim, simplesmente continue carregando feno, até que a trombeta soe. Muito bem. Houve um ruído de alguma coisa perto? Conforme a abertura, isto é algo aconteceu, hein?
Fez um ruído aqui, uma pergunta. Pergunta número 3. Conforme a abertura do quinto selo, quinto selo, Moisés e Elias têm de morrer, que me diz de Enoque? Não sei. Estão vendo? Eu não sei. Simplesmente vou lhes dizer que não sei. Estão vendo? Eu não sei todas as respostas, pessoal. Eu não sei. Se não sei, vou lhes dizer que não sei. Se eu sei, não lhes direi até que de fato saiba. Vejam, mas eu não sei. Muitas vezes eu mesmo já tive curiosidade de saber. Lá estava Enoque. Vejo Moisés vir e Elias volta e são mortos. Veja, mas agora Enoque foi trasladado antes. Muitas vezes pensei e já me perguntei, bem, como fica isso? Porque Elias foi arrebatado num carro de fogo, amém? Mas Elias, o profeta disse que Elias tem que morrer, está na mensagem, as 10 virgens. Moisés verdadeiramente morreu, mas ele ressuscitou. E aqui no livro de o Apocalipse capítulo 4, parte 1, o profeta diz, ou na parte 2, falando sobre o Monte da Transfiguração, ali estava Moisés e Elias com Jesus, porque Moisés representava os crentes ressurretos. E Elias representava os transladados. Os transladados. Mas e Enoque? Enoque também subiu, andou com Deus, subiu para Deus. Foi, e Deus tomou. Eu tive muitas vezes curiosidade de saber, lá estava Enoque. Vejo Moisés vir e Elias volta, são mortos. Veja, mas agora Enoque foi trasladado antes. Muitas vezes pensei, e já me perguntei, bem, como fica isso? Mas então aqui está a única consolação que posso dizer é esta. Agora note, Moisés só serviu a Deus por 40 anos. Está vendo? Ele estava com ele. Ele estava com 120 anos. Mas 20 anos. Nos primeiros 40 anos, quero dizer, ele estava sendo instruído. Está certo? Nos segundos 40 anos, Deus a estava tirando dele. E nos terceiros 40 anos, ele serviu a Deus. Está vendo? Muito bem. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus. E foi irrepreensível. Está vendo? Está vendo? Assim Moisés retorna para servir mais algum tempo. E ele e Elias. Quantos anos Enoque caminhou diante de Deus? 500 anos. Agora, isso não digo que esteja certo, veja, somente lhes apresento isso como um pensamento, veja, mas apenas dizer qual parte eu não sei, realmente não posso lhes dizer o que aconteceu lá, o que aconteceu lá, ou o que Deus fará. Pergunta número 4, qual é o nome do que estará sobre as pessoas de Apocalipse 3:12? Eu não sei. Sim, ele disse, dá-lhes um novo nome. Eu não sei qual é. Veja, provavelmente será dado a conhecer, será dado a conhecer quando chegarmos lá. Mas eu não sei qual é agora. Veja, ele vai fazer isso. Está vendo? Ele lhes deu um novo nome, que só eles mesmos conheciam. Está vendo? Há uma parte da mensagem de mensageiros, de crentes da mensagem, que levam assim. Quando fala sobre o novo nome, ele diz, eu já encontrei, é Senhor Jesus Cristo. Mas Senhor Jesus Cristo está na Bíblia. Não, mas Paulo sabia, tinha um conhecimento do novo nome. Não, Paulo não tinha conhecimento do novo nome. Que Apocalipse 3:12 está falando. Isso não foi no tempo de Paulo. Seria dado mais na frente. Agora, o que nós precisamos entender é, aí eles dizem, tiram assim,
Não, o novo nome é Senhor Jesus Cristo, porque quando ele esteve na terra, ele era Jesus. E realmente, ninguém chamava Jesus de Senhor. E nem de Cristo. Então, qual era o nome de Jesus aqui na terra? Jesus tinha um nome terreno. O primeiro nome era Jesus. Mas ele tinha o seu sobrenome. Porque ele carregava o nome e o sobrenome dos pais. Precisamos entender isso. Ele, como um cidadão aqui terreno, ele carregou o nome. Por exemplo, se Maria era Maria da Conceição, o sobrenome dela, então Jesus carregava esse sobrenome, quanto humano aqui. Só que nós entendemos que Jesus não era humano. Ele foi feito humano para Deus habitar aqui, mas enquanto ele estava aqui nessa terra andando, ele carregava isso. Nós lemos na Bíblia Jesus. Mas você imagina, hoje um menino nascer, baixa uma promessa, você não registrar no cartório. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Vocês nunca pararam para vocês pensar nisso? Como que vai nascer um cidadão e não vai levar seu registro no cartório? E quando você vai no registro do cartório, ele é filho de quem? Filho de fulano e de ciclano. Embora Maria soubesse que não era filho de José. Embora José soubesse que ele não era filho dele. Porque o anjo aparecerá a eles, mas o anjo apareceu a eles, não ao cartorário. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, ele teria algum sobrenome que carregava, seja de José ou seja de Maria. Como Simão, ele falava, Simão Barjonas, filho de Barjonas, carregava o nome do pai. Então, só para a gente poder entender isso aqui. Aí eles dizem isto. Vão por esse caminho que eu estou falando para vocês. Então aí, quando ele foi crucificado, subiu ao céu, o Espírito Santo voltou, aí você vai lá encontrar em Atos 2, a descida do Espírito Santo, né? E na pregação de Pedro termina Atos 2, 29, ele diz, saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, 28, 29, que a este Jesus, a quem vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí esta linha da mensagem que diz que o nome novo é Senhor Jesus Cristo, ele diz que ali foi dado o novo nome dele. A gente pega no primeiro selo, o profeta diz, quando ele esteve na terra ele chamava Jesus, mas quando subiu ao céu recebeu um novo nome. Está lá no primeiro selo. Quando ele se assentou no trono do Pai, ele recebeu um novo nome. Está lá no primeiro selo, nós lemos isso aqui. Então, eu estou mais inclinado a este nome estar correlacionado. Não digo que é assim, diz o Senhor, porque eu não sou profeta. Com o vaso de Deus desse tempo final, do que ser Senhor Jesus Cristo. Mas para muitos acham que é blasfêmia você falar isso. Não é blasfêmia. Não é uma blasfêmia. Não, mas essa aí não é. Não. O profeta ele nos fala sobre os nomes, né? Deus se aperfeiçoou em 3, 7. Numerologia de Deus. Mas, isso fica em particular. Cada um como indivíduo. Entender. Entendeu? Isso. Mas então assim, aqui, antes do 7º selo, o profeta está dizendo, eu não sei. Sim, ele diz, qual é o nome que estará sobre as pessoas em Apocalipse 3, 12? Diz, eu não sei. Esse é o nome novo. Sim, ele diz, dá-lhes um novo nome. E eu não sei qual é. Veja, provavelmente será dado a conhecer quando chegarmos lá. Mas eu não sei qual é agora. Veja, ele vai fazer isso. Está vendo? Ele lhes deu um novo nome, que só eles mesmo conheciam. Está vendo? Aqui tem, aí
Tem aqueles, né, que batem e querem colocar na cabeça dos outros. Eu não creio dessa forma, irmãos. A revelação do nome novo não é algo que você tem que colocar na cabeça de quem quer que seja. Você tem que ler a palavra e você ser revelado. Recentemente partiu um pastor que batia isso de ponta a ponta, e de ponta a ponta, e pá, e não queria saber quem achava ruim e quem não achava. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a revelação é indivíduo, cada um indivíduo. O que você escuta de sussurro é seu, mais ninguém. Então veja, agora irmão, pergunta número 5. Agora, irmão Branham, há alguma escritura permitindo o casamento após divórcio? Isto é muito importante. Diz, importante. Bem, esta é a razão. Não era pertinente a isto. Tanto quanto eu possa ver, meu irmão ou irmã, quem quer que seja, não há, a não ser que seu companheiro esteja morto. Porque a Bíblia diz, estamos ligados a eles enquanto estão vivos. Está vendo? Assim quanto a existir alguma escritura, foi isso que foi perguntado aqui. A escritura? Está vendo? Há alguma escritura? Não que eu possa encontrar, veja, não o que eu possa encontrar. Porque Paulo disse que o casal, se o companheiro está morto, então está livre para se casar com quem quiser no Senhor. Mas observe, você toma isto, até que a morte nos separe. É isto. Você prestou o juramento sobre isto. Veja, assim não acho que haja. Agora, se há, se você encontrou alguma e está correta, ora, tudo bem. Mas quanto a mim, eu não encontro nenhuma. Pergunta número 6. A casamento e divórcio, o profeta pregou 2 mensagens. Se não me falha a memória, 2 mensagens. Não 2 mensagens com o mesmo tema, mas em 2 mensagens ele abordou perguntas e respostas sobre casamento. Primeira vez nas perguntas e respostas ele fala de uma forma, acho que é 54, alguma coisa assim para frente, e depois 65 Deus mostrou para ele o real interpretação do casamento e divórcio, e aí ele pregou a mensagem de casamento e divórcio de 65. Então há uma diferença aí. Leiam, e tem uns que lutam pegam aquela mensagem anterior aos selos para combater essa depois dos selos. Porque isso, aquilo, aquilo. E eu fico quieto. Não pego mensagem para ficar combatendo mensagem. Não pego mensagem para combater mensagem. Eu só entendo no meu ponto de vista, o meu entendimento. Isso eu digo o meu, porque é o meu. Há uma mensagem antes de 63 e há uma outra mensagem depois de 63. Ponto final. Há uma que era o mensageiro da 7ª era e outra, o Filho do Homem. Esse é o meu entendimento. Mas se eu falar a pessoa não vai entender, então vai arrumar discussão. Então eu prefiro não. Nós temos um grupo de estudo, e sempre nesse grupo de estudo fica um posta uma parágrafo da mensagem, o outro posta para combater. Eu falo assim, irmãos, é meio complicado, porque vocês colocam como que a mensagem está combatendo a mensagem. E eu não concordo com isso. Então, mande um áudio, fala, irmão, eu entendo esse ponto aqui, eu entendo nisso por causa disso, a mensagem disso, assim. Porque senão você faz como que o profeta está se contradizendo, e o profeta não se contradiz. O que nós entendemos é que cada vez que ele se aproximava mais, a luz iluminava mais. Como perguntaram para ele qual a evidência de ter o Espírito Santo, ele achou a primeira vez que era o amor. E ele provou através da Bíblia dizendo, não há nada maior do que o amor. Né? Então ele respondeu a pergunta dessa forma, mas lá na frente, ele consertou, o anjo chamou ele. Não, William Branham, não é ter amor, é receber a mensagem do dia em que você está vivendo. Então aí ele veio e consertou. Então
Eu vou pegar lá, você vai pegar a mensagem antes da era de Laodiceia, o profeta dizendo assim: vocês das igrejas, volte, fique lá do lado dos seus pastores, das denominações, das suas igrejas e tal, antes. Mas depois vem um chamado do anjo: sai dela, povo meu, não seja participante de suas imundícias. Então parece que o profeta estava fazendo uma coisa e depois se desfazendo outra. Então você tem que entender o chamado. Por isso que você tem que entender o tempo. Se você não entender onde finda um e começa o outro, você vai fazer confusão. Sai dela, povo meu, não seja participante de suas imundícias. Então, a partir daquele chamado, já o profeta não mandou ninguém voltar lá para a denominação mais. Pergunta número 6. E nós vamos fechar com ela. O que significa não danifiques o azeite e o vinho? Em Apocalipse 6,6. É o Espírito Santo, está vendo? Acabamos de estudar isso. Provavelmente alguém, você sabe, que chegou um pouquinho tarde para a mensagem, ele bem, para as outras fitas. Veja, não danifiques o azeite e o vinho. E o que o azeite e o vinho significam? O azeite, como tomamos um símbolo, como o tomamos em símbolo, significa o Espírito Santo. Está vendo? Vinho é o azeite. Vinho é o... E azeite estão ligados na Bíblia. A adoração. Está vendo? E o vinho, como colocamos, foi aí que obtive a ideia. O estímulo. O vinho estimula. E quando está se falando do vinho, fala assim, no antitipo, no natural. Olha aqui, e o vinho, em seu antitipo de seu natural, do estímulo, é a revelação. Então, o verdadeiro vinho é a revelação. É o que te dá o estímulo. É quando você vinha caminhando ali, aquela coisa, parece que se arrastejando numa era de Laodiceia, quando você ouviu alguém falar: mas peraí, a era acabou. Mas como é que a era acabou? Peraí, onde é que acabou? Aí você vai lá e pega na mensagem. Aí você vem, igual aquele estudo que nós fizemos aqui, sobre onde termina a era de Laodiceia, você fica vendo, aquilo salta, parece que você ganha um novo ânimo. Parece que as suas energias se revigoram. Por quê? Porque a revelação é um estímulo. Por isso que as pessoas que estão dentro de Laodiceia estão mortas, morrendo ali, sem estímulo algum. É aquele vai, parece aquele carro velho. Você empurra, mas não tem gasolina. Quando tem gasolina, não tem a faísca. Nunca vai funcionar. Parece que tem que ficar empurrando, e canta corinho de cá, e canta corinho de lá, e bate palma, mas não vai para frente. Pode vir uma alegria momentânea, e aquele barulho, e aquela coisa, aquela gritaria, depois morre, acabou aquilo. Aí onde o profeta vem e diz a diferença de você vir e tomar dentro daquela panela dourada, porque aquela panela dourada tem que estar dentro de você, porque ali o alimento não desvanece, a revelação não desvanece. Toda vez que você vê, se sente meio desestimulado, com fome, você vai lá e mete a mão dentro daquela panela dourada que está dentro de você. Agora pense, o que estimula a igreja? A revelação. Está vendo? Assim, vinho ou vinho novo. Seria, agora, observe, o azeite e o vinho andam juntos no sacrifício. Andavam juntos na adoração da igreja. Agora note, juntos, ligados. Se você tem uma concordância, olhe e veja a sequência inteira onde o vinho e o azeite são encontrados juntos na adoração. Se você tem uma de Cruden, ora, diz lá, agora note, quanto a isso, mas agora veja, o azeite é sempre o Espírito Santo. Encontramos isso em Ezequiel, e encontramos no Antigo Testamento, encontramos por todo o Novo Testamento, porque ungimos os enfermos com azeite, porque simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Está vendo? Também as virgens sábias tinham azeite, e as imprudentes não tinham azeite. Espírito, veja. Agora, este é o azeite. E então o vinho, ele é. Se o azeite representa Deus, Deus é Espírito.
Está vendo? Deus é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne, e esse era Deus. Agora, o vinho é como a água, ou a revelação que revela esta interpretação da palavra, que estimula o crente, veja, que estimula o crente, veja, ora, dizem, nunca enxerguei isto antes, que coisa, glória, isto é o quê? Veja, estímulo, veja, da revelação. Eu também não sabia disso até outro dia, sentado ali, está vendo? Agora, isto é o que o azeite e o vinho, isto foi, não danifiques. Este foi o cavaleiro do cavalo preto, e isto foi durante o tempo da Idade Média, a terceira era da igreja, note, e ali resta só um pouco dele, só um pouco, mas não danifiques. Eu creio que se você conseguir o terceiro selo em fita, você encontraria isto ali, onde explicamos em detalhes, ou detalhadamente, melhor dizendo, amém. Bom, viemos até a pergunta número 6, né? Que Deus possa nos ajudar a compreender todas estas coisas. Nós falamos todas estas coisas, irmãos, e eu não digo como o detentor da verdade. Detentor da verdade, não. Nós falamos estas coisas para apenas entendermos, né, que Deus tem aberto os nossos olhos para poder compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe a todos. Fechemos nossos olhos. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui nessa escola dominical, aprendendo sobre estes selos, ó Pai, também tomando alguns testemunhos do que Tu tens feito na vida de cada um de nós, ó Pai. Isso nós aprendemos, nos estimulamos uns com os outros, através de vermos as atuações do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos dando força, nos ajudando em cada uma de nossas dificuldades. Ó Deus bendito, possas nos conceder um dia de paz na Tua presença, e que logo à tarde, no entardecer, a partir das 7 horas, possamos nos reunirmos novamente em um só objetivo, em um só sentido, de poder ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Te adorar, bendizer o Teu santo e poderoso nome. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai. Possas curar os enfermos e libertar o cativo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos agradecer os irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós é uma honra ter cada um de vocês aí do outro lado, se alegrando conosco. E estiveram conectados conosco nossa irmã Marluz e Eloá Kenara, de Alto Paraíso, irmão Jailson Souza e família de Paraíba, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, irmão Janaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, aqui em Rondônia, né? Irmã Keren Apuc, irmã Louise e o irmão Ronaldo Lemes, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Deus abençoe a todos. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Se o Senhor nos permitir, às 7 horas estaremos aqui novamente, através deste canal e neste lugar, para termos mais um culto na presença do Senhor. Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder
poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Glória a ti, Jesus. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Aleluia. Também a irmã Patrícia e a irmã Alda estão conectadas. Eu deixei elas conectadas lá e esqueci de falar aqui. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.